Quem é santo aqui diz assim bem forte. Ficou assim um altos e baixos, irmãos. Quem é santo, diga assim bem forte. Aleluia. Bom, todos nós somos separados, né? As minhas netinhas são separadas para Jesus, né? Isso é alegria para nós. Somos santos. Santo não é estatueta, né? Não é um quadro bonito, mas são pessoas separadas para servir a Deus, cheio de vida, cheio de alegria. Olha quanto Deus é maravilhoso. Escolheu cada um de nós, pessoas diferentes, nos separou de tudo que é mundo, nos tirou das trevas, né? Nos libertou. É claro que essa liberdade que nós temos não é aquela liberdade para se libertar, que nós estamos presos em Cristo, né? Estamos presos em Cristo. O porém, irmãos, de tudo isso é que alguns se libertam de Cristo e vai se envolver com as coisas que não é pura, que não é santa. O perigo para o cristão hoje, irmãos, é o se envolver com as coisas que nos contaminam, que nos afasta de Deus. Irmão, esse o se envolver não é com coisas grosseiras, é com coisas simples do dia a dia. Um simples piscar de olhos, o inimigo vem e nos passa uma rasteira. Mas aleluia, que aqui nesse versículo qual nós lemos, de Romanos 5, versículo 10, fala algo muito claro para nós. Porque se nós, quando inimigo de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmão, essa vida, ela já entrou em nós. Ela é uma vida de poder. Maravilha. Olha que coisa linda. Uma vida de poder. Mas aí eu pergunto, irmãos, por que vivemos de cabeça baixa? Como fôssemos derrotados? Porque ainda não experimentamos essa vida de poder. Precisamos experimentar. Todos nós lemos e vimos, né, na palavra essa semana, que essa vida do Senhor, irmãos, é um banquete. O irmão falou banquete chinês, né? Mas aqui para nós, no Brasil, tem muito banquete também. Mas lá mostrou algo muito claro para nós, que é um banquete com várias especiarias. Ao começo, o primeiro prato, irmão, se farta e acha que não tem mais nada. Como diz o irmão aí, que se engana. Tem outros melhores do que aquele que você comeu primeiro, né? Mas muitas vezes, irmão, nós comemos o primeiro prato e ficamos satisfeitos. Desfrutamos da palavra de Deus, irmão, e ficamos satisfeitos. Esquecemos que a palavra de Deus, ela é infinita. Ela não tem fim. Então, o nosso desfrute, irmão, ele é todo dia. Eu preciso me alimentar desse banquete todo dia. E cada dia que eu me alimento do Senhor, irmãos, Ele nos torna santo. Pessoa separada de tudo que é mundo. Senhor Jesus. E nós sabemos qual que é a nossa condição. Agora nos mostra em Efésios. Vamos lá em Efésios. Vamos ler o versículo 5. Efésios 2, versículo 5. Amém? E estando nós mortos no nosso delito, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos delitos, coisa a qual nós cometíamos, né? E não só não falar no passado, ou até mesmo hoje. Se não desfrutar da vida de Cristo, eu vou continuar morto, né? Vivo morto, porque falta uma vida
que subjuga todas as coisas, que é a vida de Cristo dentro de nós, Senhor Jesus. Então Efésios mostrou claramente para nós que a nossa condição era de um homem morto. Mas o livro de Romanos mostra para nós, irmão, que esse homem morto, ele precisa de perdão, né? Perdão de pecados. Com isso o Senhor fez por nós. Ele deu a vida por cada um de nós. Foi com algo que nós já lemos aqui. Falou de vida. A vida do Senhor. Ele já deu. Então esse homem morto já não está mais morto. Ele está com a vida. Se é pecado, tem um perdão. Primeiro chegar ao Senhor, confessar-se a Ele, né? Falar com o Senhor a minha fraqueza, os meus problemas, embora qual o Senhor já sabe muito bem, tudo que eu faço, o que não faço, o Senhor já conhece, mas o Senhor precisa ouvir, saindo da nossa boca, aquilo que estamos errando, aonde estamos errando, né? O Senhor precisa ouvir, o nosso inimigo precisa ouvir, Senhor Jesus. Então, irmão, esse livro mostra para nós que o homem, ele precisa de vida. E a nossa condição caída, irmãos, condição do homem, era realmente caída. Um homem sem Deus, um homem inimigo de Deus. Não essa era a nossa condição. Não é mais hoje, né? Não é mais hoje. Houve uma transferência, uma mudança aqui. O era, mas não é. Não, mas ainda sendo cristão, se eu ainda me envolvo com muitas coisas, a qual ela é reprovada por Deus, como é que fica a minha situação? Ainda caída, né? Ainda caída. Mas, aleluia, irmãos, aqui no versículo 23 de Romanos, deixa eu aqui, 2:23, isso mesmo. Senhor Jesus, e que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram, irmãos, e carecem da glória de Deus. Irmão, essa glória não foi para alguns, mas para todos, né? Todos. A morte do Senhor na cruz não foi para alguns, não foi simplesmente só para os judeus ou para os irmãos do passado, mas por toda a humanidade. O Senhor sofreu ali por nós, Senhor Jesus. Então nós vemos que nós precisamos mudar a nossa condição, e a nossa condição ela foi mudada através do Senhor Jesus, porque foi o homem justo. A justiça de Deus chegou até nós, Senhor Jesus, a qual foi realizada de um lado objetivo, né? E nós recebemos também desse lado, irmãos, a qual precisamos de um lado subjetivo, a qual é a nossa salvação, é a de dentro para fora. Eu creio no Senhor, fui salvo, fui liberto, Senhor Jesus, fomos santificados. Mas, aleluia, irmãos, a santificação ocorre na nossa alma. A alma do homem é a nossa pessoa. E a nossa pessoa é muita dificuldade. Nós razoamos, criticamos, desobedecemos, somos rebeldes, né? Mas Deus, Ele vê o quanto estou voltando o meu coração a Ele. Irmão, se tudo isso que o Senhor fez por nós, eu não vou voltar ao Senhor, irmãos, eu estou completamente acabado. Irmão, Deus fez uma obra transformadora para o homem. Então nós precisamos voltar a Ele. E essa obra do Senhor não para, irmãos, da glorificação do corpo. Irmão, o Senhor quer transformar-nos completamente. Mas para que o Senhor transforme completamente cada um de nós, irmãos, nós precisamos nos entregar a Ele, nos colocar na mão dEle. Irmão, essa é a vontade de Deus. O desejo de Deus é transformar o homem. Mas Deus não vai fazer isso se eu não me permitir. Ele quer que eu permita que dia a dia eu me coloco nas mãos dEle, né? Experimentando cada vez mais a salvação plena de Deus, né? A qual é esse banquete a qual eu falei para os irmãos.
o desfrutar dessa salvação, o desfrutar da palavra de Deus, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus passou ali por um processo de cruz, nós vemos que nas 3 primeiras horas do Senhor, a terra, o Senhor ali suportou tudo, né? Suportou ser zombado, ser criticado, caluniado, muito sofrimento o Senhor suportou. Até naquele momento, irmão, o Senhor, Ele não estava só. O Senhor não estava só. Deus estava com Ele, Deus estava com Ele. E das 12 horas até as 15 horas, irmãos, ali a terra, o céu se escureceu. Houve trevas ao meio-dia, grande escuridão. Irmão, essa escuridão representa todo o nosso pecado, toda a situação do homem que ficou ali em Cristo na cruz. Ai, Deus abandonou. Naquele momento Deus não poderia mais estar com Cristo, porque Ele se tornou de toda a humanidade, irmão, das que estavam ali presentes na época e daquelas que ainda iriam de vir ainda, a qual somos nós, Nós não estávamos lá, nossos pais não estavam lá, mas nós viemos de Adão, uma descendência caída, não é mesmo? Viemos de Adão. Então, irmãos, estávamos ali sendo representados, e Deus ali, no meio daquelas trevas todas, o abandonou, por minha causa, por sua causa, por causa da igreja, Deus abandonou. Uma grande obra o Senhor fez por nós, morrendo ali na cruz. Foi até o Hades, desceu ao inferno, uma festa no inferno durante 3 dias. Satanás e os anjos caídos se alegraram durante 3 dias. Ao final, o 3º dia, o Senhor chega perto lá e pede a chave. Me dá aí a chave daí do inferno, que oprime a morte dos santos. Abriu a porta e libertou os irmãos, os que estavam ali cativos. Irmão, Deus, Ele é maravilhoso, Irmão, precisamos amar isso, precisamos amar essa obra-prima que Deus fez por nós, essa obra grandiosa, nos tornando de distinção uma obra maravilhosa de Cristo, Senhor Jesus. Temos um Senhor, irmãos, Ele é tudo isso para nós. E esse Senhor, irmãos, como nós vimos, Ele sofreu grandemente antes da cruz, lá no Getsêmani, quando as suas orações orava ali e o sangue pingava. Então, nós vimos claramente, irmãos, uma grande depressão. Irmão, o Senhor, um homem, sendo Deus, sofreu como qualquer um de nós, Então Ele pode compreender, irmão, tudo o que nós passamos hoje. O Senhor pode. Ele pode compreender minha dor de cabeça, que Ele foi homem. Ele não fala, mas o Senhor deve ter tido dor de cabeça, Tanta pessoa falando no ouvido dele, Se Ele chorou, pela situação de incredulidade do homem, não é verdade? Se aqui no Getsêmani saiu sangue no suor, o sangue, irmão, é um estágio mais alto da depressão. Então não pense, irmão, que nós estamos só quando sofremos alguma coisa. Não estamos só. Estamos só se nós não colocarmos na mão de Deus. Aí nós estaremos só, Só eu e Deus. Só eu, quer dizer, não Deus, Aí é só eu. Mas quando me coloco diante de Deus, irmãos, o Senhor olha para nós, mas filho, estou aí pertinho de você. Descansa. Descansa. Irmão, eu e você só precisamos descansar em Cristo, Senhor Jesus. E Romanos 5,17 fala mais um pouco dessa vida do Senhor para nós, Senhor Jesus. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que maravilha.
Não, isso é para mim, é para você, né? É para a igreja. O Senhor sofreu tudo isso por nós, Senhor Jesus. Então, nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Deus, fomos salvos pela sua vida. E essa salvação, irmãos, do Senhor para nós, por uma vida de reconciliação, ali em Gênesis 3, 24, mostra 3 itens importantes para nós, para a nossa vida. Essa vida do Senhor Jesus hoje que está em nós, irmãos, ela é representada lá em Gênesis 3, 24, lá na árvore da vida, a qual ali o homem, quando pecou, essa árvore foi fechada com um querubim, uma espada flamejante, a qual saía fogo dessa espada, né? Nós vimos que a justiça, ela é representada pela espada de Deus, e o fogo de Deus, a chama, né, pela santidade, esse fogo de Deus ali, porque Deus é santo, né? Deus é santo, e até o acesso daquela árvore era santo, por isso como não mais poderia tocar nela, porque alimentou-se de um fruto errado. E a glória de Deus, irmãos, é os querubins, os anjos agora estavam ali, essa é a glória de Deus. Tudo ali, irmãos, tudo ali está em Jesus. E se eu digo que está em Jesus, eu digo que está nos irmãos. Tudo isso está em nós. O que nós precisamos é desfrutar da glória de Deus, da santidade de Deus. Não é? Nós precisamos desfrutar da glória e da santidade e da justiça de Deus. E não, irmãos, tentarmos nos alimentar daquilo que não provém do Senhor. O mundo aí fora, irmãos, está cheio de banquete. Cada um, vamos dizer, mais gostoso do que o outro. Atraente aos nossos olhos. Atraente aos nossos olhos. Vocês, jovens, que vão ficar aqui no local de reunião durante 3 dias, vocês estão num casulo. E nesse casulo é para ser transformado. Vocês estão sendo transformados. Da mesma maneira, nós vivemos viver da igreja, estamos sendo transformados. O segredo, irmãos, é permanecermos nesta vida. Na verdade, ela nos restringe. Mas em Cristo nós temos tal liberdade, né? Uma liberdade não é para fazermos o que queremos, né? O que queremos, né? A nossa liberdade é para Cristo e com Cristo. É tudo para Cristo. Então, irmão, nós estamos sendo guardados nessa esfera do jardim, Senhor Jesus. Então, nós vemos que a justiça de Deus está relacionada com o Espírito, a santificação com a alma e a glorificação com o corpo. Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Amém? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia! Então, o vosso Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia! Senhor Jesus. E não somente isso, irmãos. Para que nosso Espírito tenha vida, nós temos que colocar nossa mente no Espírito, que fala aqui em Romanos 8:6, logo aqui. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Porque mente colocada na carne é morte, mas mente colocada no Espírito é vida e paz. Esse é o segredo, irmãos, para termos essa vida e para termos paz. É colocar a nossa mente no Espírito. Colocar a mente no Espírito é colocar a mente nas coisas de Deus, Senhor Jesus. E quando colocamos, nós somos transformados, né? Vamos ler também o versículo 11 aqui, irmão, desse versículo. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, irmão. Aleluia pelo Espírito. Um Espírito cheio de vida. E nesse Espírito cheio de vida, irmãos, nós participamos de algo maravilhoso, que está em 2 Pedro 1, versículo 4, que fala que nós somos participantes da natureza divina. Olha que coisa linda. Nós, seres humanos, homens que se destinam, a pecar, nós temos esse destino ainda a pecar, mas o Senhor nos fez participante de uma natureza divina, que é Ele próprio, a qual é o próprio Senhor. Vamos lá só em 2 Pedro 1,4, só para não ficar naquilo que eu falo aqui. 2 Pedro 1,4. Amém? Segunda Pedro 1,4. Estou em primeiro aqui. Senhor, amém, irmão? E muito grandes promessas. Participante da natureza divina, levando-vos da corrupção e da paixão que há no mundo. Amém. Bom, esse é o resultado. Quando nós participamos dessa natureza, ela nos livra da paixão que há no mundo, Paixões essas, irmãos, se bobear, ficamos cegos por ela, A moda, a tecnologia, avançando dia a dia, roubando, irmão, roubando a nossa presença de Deus. Até falei com o irmão na reunião de oração de SM, irmão, que nós carregamos, irmão, nos perdoa com a palavra, irmãos, um pequeno diabinho no bolso, que é o celular. Irmão, ele é um pequeno diabinho no bolso, que nós carregamos, porque não sabemos usar. Usamos essa tecnologia, irmão, de uma maneira errada, porque não usamos para Deus, porque não usamos para contatar as pessoas, irmão, usamos para ficar na internet, olhando coisas que não prestam, olhando mensagens que não prestam, olhando a moda, olhando as coisas que o mundo oferece, não tendo contato um com o outro, Irmão, esse pequeno celularzinho, diabinho que eu falei para os irmãos, ele rouba a nossa presença de Deus, ele tira a nossa santidade, E não só ele, irmão, televisão em casa, não é errado ter, Não é errado, mas temos que saber a maneira qual nós usamos, Para não perdermos a santidade, porque a nossa santidade ela é roubada. Porque, irmãos, só abreviar um pouco o tempo aqui, nós estamos na posição santa, porque nós somos tirados do mundo. É como os utensílios de ouro que é levado para o altar. Quem é mais precioso? É o santuário ali? Ou é o ouro? É o santuário, O santuário é o mais precioso. Então não vamos ficar adorando o ouro ali, Que o santuário, irmão, é estar na presença de Deus. Então, irmão, quando eu me envolvo com tudo isso, com as coisas que o mundo, as paixões do mundo andam oferecendo, de uma forma desordenada, eu me apego ali demasia por ela, irmãos. Irmão, sua posição se torna comum novamente. Você se tornou comum. Porque está abandonando as coisas de Deus. A posição a qual o Senhor já nos colocou. Vamos lá em Mateus 23, versículo 17. Mateus 23, versículo 17. Senhor Jesus vai falar aqui do santuário para nós. Mateus 23, versículo 17. Amém? Amém? Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário, que santifica o ouro? Olha, irmãos, vamos prestar atenção. Insensato, sem razão, quer dizer, insensato é sem razão, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior? Irmãos? É o santuário,
Já dissemos, porque Ele nos santifica. Então nós já fomos santificados, nós já fomos separados, Senhor Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, um DNA de Deus. Temos o DNA de Deus. O DNA de Deus já corre em nós, que é essa vida de Deus que está correndo em nós. O problema, irmãos, é que a gente sempre coloca, eu dou um jeitinho para mudar esse DNA, É o velho homem. O velho homem sempre dá seu jeitinho. Hoje está difícil, não vai dar não, eu tenho isso para fazer. Irmão, nós ficamos da mesma maneira quando o Senhor convidou o povo dele para as bordas. Irmão, lembra? Chamou um ali, eu estou ocupado, estou no campo, estou trabalhando, eu estou estudando, hoje eu vou ter prova. Irmão, o Senhor só quer a sua presença. O Senhor só quer a sua presença. Amém. Não, mas eu fico tão ocupado que eu não estou nem aí para o Senhor. Eu olho para Ele e falo assim, Senhor, o Senhor sabe, Ele me conhece, vou dar um tempo. Irmão, estamos sempre dando um tempo para o Senhor. Mas eu digo para os irmãos, esse tempo vai acabar, irmãos. Porque o Senhor vai voltar. E se o Senhor voltar e eu ficar dando esse tempo, irmãos, Ele vai me achar e não vou estar fazendo assim. Assim é como? Cuidando, primeiramente vou cuidar de mim, estudando a palavra, vou cuidar dos irmãos, liberando a palavra, estando junto com os irmãos. Irmão, ser santo e ser separado envolve-se as nossas reuniões. Irmão, nós temos 3 categorias de reunião, 3. Reunião de palavra, e também incluindo o partir o pão. Tem uma nossa reunião de oração e tem o GSM, Em qual categoria eu estou encaixando? O segredo é participar de todas elas, Porque a santidade, aquela é triuna, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 reuniões são triuna. Não posso cortar não, irmãos. Ela é triuna, Palavra, oração, GSM, Aqui mudou uma sequência, Mas que é a palavra, GSM e oração. Mas eu coloco a oração em primeiro lugar, irmãos. A oração move o braço de Deus. E quando eu deixo de participar, irmãos, o braço de Deus vai ficar mexendo ali, um pouco ali, Não vai deixar de mexer, vai mexer, Irmão, Deus podia fazer grandes coisas aqui nessa cidade. No versículo nós lemos, fala assim, muito mais, Muito mais. Irmão, imagina esse muito mais que Deus podia fazer aqui em Ribeirão das Neves. Se eu e você realmente movimentar o braço de Deus. Irmão, por que eu falo isso? Porque lá em Apocalipse fala do incensário. O incensário ele é aspergido, lançado para que as coisas aconteçam. Irmão, para que tudo seja transformado, sou conta com a minha pessoa e com os irmãos. Com as minhas orações e com a oração dos irmãos. Sou conta que eu participo dessas 3 categorias, E não só de algumas, ou aquela que eu acho melhor, É todas, irmãos, todas elas. É ser participante desse Deus triuno na nossa vida. É desfrutar desse banquete celestial a qual o Senhor tem nos apresentado, Senhor Jesus. Então, irmão, aqui foi um ponto bom, claro para nós, que o Senhor falou para nós, a questão de uma mescla, a qual é o genotipo de Deus, algo herdado, uma herança, qual nós herdamos dos nossos pais, e herdamos de Deus. E falou do genotipo também, que é uma esfera. Lá o irmão falou do menino que joga no chinês, que não joga futebol, Aqui para nós, vamos pôr a esfera, irmãos. Isso aqui é o fenotipo de Deus, A qual é mesclado com o genotipo de Deus. Há uma mescla. Eu preciso participar de tudo. Irmão, caso contrário, irmão, a transformação em mim, na minha vida, na minha vida, ela não se torna completa. O Senhor não vai deixar de me transformar. Se não for agora, vai ser naquele dia, a qual nós conhecemos, E aquele dia, irmão, não é bom para nós, Irmão, se eu vier dormir hoje, irmão, eu quero dormir vencedor, Quero dormir vencedor. A qual os irmãos que nos conhecem, ou até a minha família, a minha casa, olhar para mim e falar assim, esse aí foi vencedor, Não olhar para você ali, dormidão ali, esse aí está derrotado, esse aí teve uma vidinha,
Né, Senhor Jesus, né, irmãos? Vamos pensar um pouquinho dessa maneira. Porque o dia, irmão, ele não nos pertence. A minha saída ali para fora, irmão, já não é mais minha. Né? Ela pertence ao Senhor. O que vai acontecer, irmão, só o Senhor sabe. Né? Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Mas o Senhor sim o sabe. Né? Então vamos nos guardar. Vamos guardar a nossa santidade. Né? Temos que ser santificados todos os dias. Para sermos conforme a imagem de Cristo. Né? Com o rosto desvendado. Contemplando com o espelho. Não, o rosto desvendado, não vou lembrar que está aqui em Romanos 8, 29. É você olhar no espelho e ver Deus. Ver Cristo. Né? É olhar no espelho todo dia e ver Cristo. Já não mais ver você. Mas ver Cristo na sua vida. Uma vida transformada. Né? Uma vida cheia de glória. Senhor Jesus. Então o Senhor, irmão, já pagou toda a dívida por nós. Irmão, todo o nosso... aqui que nós devíamos, o Senhor foi o nosso credor. E essa dívida, irmão, ela era impagável. Né? Era uma vida trilionária. Não tinha como pagar. Irmão, o Senhor pagou. Ele se entregou por nós. Senhor, vamos só ler aqui Colossenses 2. Colossenses 2. O 13 e 14. Senhor Jesus. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Senhor Jesus. Acharam, irmãos? Amém? Tendo sido sepultado, amém? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavam mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Só tem, irmãos. Não, foi 14 que eu li, né? Tendo cancelado os escritos de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, que era prejudicial, removeu-se inteiramente, encravando na cruz. Irmão, essa é a dívida a qual nós não poderíamos ter pago. Mas Jesus, né? Jesus homem, pagou tudo isso por nós. Né? Uma vida foi dada por mim e por você. Irmão, ninguém matou o Senhor. Né? Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. Né? A vida dele foi dada a nós. Senhor Jesus. Então Deus, irmão, ele está desejando trabalhar em nós. A qual nós temos para ele. 1 Tessalonicenses, versículo 5, versículo 23. Exatamente nesse versículo aqui que Deus quer para nós. Esse trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ler todos? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Esse trabalho de Deus na nossa vida, não é aquilo que eu falei antes. É o meu permitir que Deus trabalhe em minha vida. E quando eu permito, é que fala. E o mesmo Deus da paz vos santifique. Ele já nos santificou em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, irmãos, está preparado. O corpo vai ser transfigurado, glorificado. O problema aqui, irmãos, é a minha pessoa, a minha alma, a nossa alma. Como está a nossa alma hoje? Só para meditar, irmãos. Como está a nossa alma hoje? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos